Tarde para você que gosta de se nutrir aqui na cozinha mais espiritual do Brasil. Eu sou o Bruno Tripeno e esse é o canal Nutriluz, que sempre traz para você os melhores assuntos de ufologia, despertar da consciência, espiritualidade, medicinas energéticas e muito mais. Hoje a gente vai ter uma surpresa incrível aqui no nosso canal. Vamos ter uma receita maravilhosa, é claro que vai ter sobremesa para você também. E eu vou passar algumas dicas para você, principalmente para você que gosta desses instrumentos radiestésicos. Se você quer saber tudo sobre esses instrumentos, sobre o pêndulo, como utilizar, o dual hold também, aura meter, a gente vai bater um papo incrível, sensacional. Então fiquem aí até o final do vídeo, já deixa aqui o seu like, a sua curtida. Lembrando vocês que o nosso irmãozinho mais novo, nosso canal de cortes já está no ar, tá cheio de vídeos lá para você, com todas as melhores partes do nosso conteúdo aqui do Nutriluz. Então lembra de se inscrever. Vamos embora com tudo para o nosso vídeo de hoje. Já vai se preparando porque tem receita, e uma receita assim, sabe aquela, quando você está com aquela vontade de comer doce, mas está fazendo regime, não pode, evita isso, evita aquilo. Hoje eu vou te dar uma força incrível para você sanar essa sua vontade de comer doce. A gente vai fazer uma receita sensacional, a gente vai fazer um cremezinho de abacate muito gostoso. Então o que a gente vai utilizar, sempre a gente passa para você aqui no começo, rapidão, para você poder fazer na sua casa também. Lembrando que a gente deixa aqui na descrição do vídeo tudo bonitinho que a gente utiliza aqui para fazer essas receitas incríveis. Tem vários vídeos aqui para você se nutrir de várias formas nessa cozinha incrível que é a cozinha do Nutriluz. A gente vai precisar de um abacate. E aí a gente vai precisar também de um leite de amêndoa ou algum leite que você goste, né? Se você quiser utilizar outro tipo de leite, um leite de chocolate, fica ao seu critério. Estou te dando a ideia aqui de como fazer e até mesmo contar para vocês que essa receita aqui eu aprendi com uma paciente muito querida, a Dona Eunice. Um beijo para a senhora, se a senhora estiver assistindo aqui esse vídeo. Quando eu morei lá na Chapada dos Veadeiros, ia até a casa da Dona Eunice para fazer as sessões de acupuntura, ela sempre fazia essa receita lá. Tinha lá uma moça que trabalhava junto com ela que fazia essa receita. E, gente, que sensacional, vocês vão adorar. E quem quiser também acrescentar mais na nossa receita, você pode utilizar chocolate 100%. Polvilho, né? Em pó, polvilho, meu Deus do céu, em pó, para você poder jogar em cima ali. Então, para a gente já preparar rapidão, já vai se preparando aí, porque a gente vai falar tudo sobre radiestesia, sobre os instrumentos radiestésicos hoje aqui. E vamos fazer a nossa receita, é claro, né? E se prepara que tem sobremesa também. Eu vou ensinar um negócio incrível para você que está realmente querendo ter muito mais poder pessoal, clareza mental, sentir melhor as coisas, né? Desbloquear as emoções. Se prepara que a nossa sobremesa está incrível hoje também. Vamos embora com tudo então. Já está aqui o nosso abacate. Deixa eu pegar uma faca. Vamos cortar o nosso abacate. Deixa eu pegar um facão aqui. Nossa, será que essa aqui corta? Corta. Vou pegar também uma colher. Já vou pegar aqui o nosso liquidificador. Esse aqui é das antigas, hein? Gente, super fácil de fazer, fica super gostoso de fazer essa receita aqui. Muito gostoso mesmo para você fazer na sua casa. Tá lá, o abacate bonitão, ó, esse aqui já tá até quase passando do ponto. Lindo, maravilhoso pra gente fazer a nossa receita. Só precisa tomar um pouquinho de cuidado, gente, quando for fazer essa receita aqui. Até o Merlin tá sentado aqui, ó. A hora que for colocar o leite de amêndoa ou qualquer outro leite que vocês forem colocar, tem que ser muito pouco. É bem pouco mesmo, tem que ter um olho mágico aqui, tem que ter um olho de radiestesista, de terapeuta, para não errar nessa receita e ficar sensacional, ficar como eu comia lá na casa da... Sai daí, rapaz. Já tá achando que é pra ele já. Sai, Merlin. Vamos colocar o outro também. Ah, ele vai querer comer aqui. Abacate? Quem que não gosta de abacate? Quem gosta de abacate é o jacaré. Já vai se preparando que a gente vai conversar tudo sobre radiestesia hoje. E até pra gente começar a falar, né? A gente sempre começa... Como eu já passei para vocês aqui o que a gente vai utilizar na nossa receita. O que
você acha? Você acha que esses instrumentos têm a capacidade realmente de conversar com você? Você acha que um pêndulo tem a capacidade de conversar com você, um dual hold, de você fazer perguntas e ele te responder? O que será que acontece realmente com esses instrumentos? Porque o que eu vejo por aí, o pessoal falando, isso, né, que eu estou fazendo as perguntas para o pêndulo, estou conversando, estou falando isso, estou falando aquilo, e o povo acaba não entendendo direito, acaba passando errado. O Merlin tá louco, ó, ele tá sentadão, ele tá doidão para comer esse abacate aqui. Deixa eu mostrar para ele a casca aqui, vamos ver se ele vai querer. Aí você não vai querer, né, Zé Bonitão? Tá vendo o que é, ó? Ih, não é que comeu mesmo, ó. Pegou no flagra aí. Merlinho, você é demais, hein, cara? Essa é boa. Você gosta de abacate. Depois eu vou preparar um abacatão pra você. Não, chega. 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 É isso que o pessoal anda falando por aí. Que esses tipos de instrumento acabam conversando com a gente. Sendo que a própria radiestesia, a gente precisa entender como é que funciona isso, porque não são, independente do tipo de instrumento que você for utilizar, existe um instrumento que é o principal instrumento, e não ficar se preocupando se você está utilizando o dual hold, o pêndulo, ou qualquer outra coisa que seja. Gente, eu vou colocar só um pouquinho, ó, de chocolate 100% aqui, só para dar aquela matada na vontade de comer doce. Isso aqui vai ficar pronto rapidez. Vocês vão ver só. O que tem que tomar cuidado é agora, a hora que for colocar o leite de amêndoas, para não errar e não colocar muito, que não pode ser muito, tem que ser muito pouco, gente. Sério mesmo, tem que ser bem pouquinho. Tem que ser um negócio meio que de olho aqui. Opa, tá até batendo a polícia aí. Tem que ser um negócio meio de olho para não errar e ficar gostoso, ficar que nem um creme mesmo. Isso aqui ficou uma delícia, sensacional. Vamos ligar aqui o nosso super liquidificador. E já vamos começar a bater já o nosso ultra mega creme. Opa! Foi. Vamos lá, segura o barulho. Olha, foi pouco. Precisa colocar um pouco mais de creme. Não tá nem batendo, coitado aqui. Vamos tirar aqui para não ficar fazendo propaganda, não ficar fazendo merchan. E para economizar o nosso tempo, eu já dei uma agilizada aqui no processo para a gente já partir, para não ficar aquela barulheira danada aqui. Gente, vou falar para vocês, hein? Que delícia, sensacional! E olha, tem que ficar com uma textura, bem melecosa mesmo, ficar bem tipo um patê. Vou colocar aqui no nosso potinho aqui pra gente comer, já vai se preparando, que vai ter uma sobremesa incrível também hoje pra você. Tudo aqui no Nutriluz. Pra você se nutrir de várias formas. Nossa, isso aqui já tá bom pra eu comer já. Vamos lá, sensacional pra gente ir batendo um papo. Deixa esse restinho aqui pra eu comer depois. Deixa eu experimentar primeiro pra ver se ficou bom. Ó, pra vocês verem, fica que nem fica tipo um doce realmente, fica muito gostoso. Vou levar pertinho pra você ter experiência Nutriluz. Olha que sensacional que ficou. Vamos ver se ficou bom. Você pode até polvilhar o chocolatezinho em cima aqui ainda por cima pra finalizar. Pra quem gosta de abacate, isso aqui fica sensacional, fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Gente, pra gente ir batendo o nosso papo e não perder muito tempo também, porque o assunto tá sensacional hoje aqui pra você. Eu vou até trocar aqui um pouquinho. Vamos deixar esses instrumentos pra cá e vamos pegar os instrumentos de radiestesia e puxar pra cá também, para não ter essa dúvida mais de como utilizar essas coisas, o que acontece, como eu estava falando para você.
As pessoas acabam até achando que esse tipo de instrumento fala, conversa, e não tem nada disso, né? Como que um instrumento desse, por mais que eu sei que tenha vida, que seja átomo e tudo mais, não é assim que funciona. Nenhum desses instrumentos, até mesmo pode ser o dual hold, pode ser o aurameter, qualquer um dos instrumentos, eles dependem de uma coisa. Porque se você pegar esse instrumento, somente esse instrumento, colocar aqui e perguntar alguma coisa para ele, ele não vai te responder. Eu estou perguntando para o meu pêndulo aqui várias coisas, tem 2 pêndulos aqui parados, e eu estou perguntando as coisas para eles, e eles não estão me respondendo absolutamente nada. Isso prova para você que o seu instrumento não conversa, não é ele que fala. Primeiramente você precisa entender que a radiestesia, o próprio nome já diz, né? Radiestesia, radius aestesis. Essa palavra, que vem do grego, significa que a gente é como se a gente fossem antenas de captações. A gente vai ter sensibilidade, que é o aestesis, às radiações. É basicamente isso, não é um instrumento que vai ter esse tipo de sensibilidade. Quem tem esse tipo de sensibilidade somos nós, que somos terapeutas. E operamos esses instrumentos para fazer as nossas perguntas, achar problemas e seja lá mais o que você quiser achar. Se você quiser achar ouro, se você quiser achar pedra, até inclusive, antigamente, quando a radiestesia começou, o pessoal utilizava muito para fazer mineração, para achar minérios, para achar ouro, cobre e até mesmo pedras preciosas. Eles usavam muito as varetas, né? Não eram varetas como essas que a gente tem hoje em dia, que são um pouco mais modernas, entre aspas, né? Isso aqui não pode dizer que isso aqui seja uma coisa moderna, mas são os instrumentos que a gente tem hoje. Eles tinham as varetas feitas de pau, as forquilhas, que serviam também para que eles conseguissem achar esses minérios. Assim, não tem como esse instrumento falar sozinho. Não, ele precisa da gente, né? Nós que somos os operadores, eles precisam de um comando. Aí você precisa entender, a gente precisa entender como que funciona a nossa mente, os nossos 3 níveis de consciência, consciente, subconsciente e supraconsciente, para que a gente consiga realmente acessar a nossa intuição e a percepção do campo daquilo que a gente está pesquisando. Basicamente é assim que funciona. Eu vou até ensinar para vocês aqui nesse vídeo de hoje alguns exercícios que você pode fazer na sua casa, algumas até mesmo brincadeiras que você pode fazer com seus familiares. Se você tem um pêndulo, um dual hold, claro que fica muito mais fácil, né? Se você tem um pêndulo, o pêndulo é o instrumento mais utilizado pelos radiestesistas, né? O mais utilizado. E tem muitas regrinhas, né, que a gente precisa seguir. Se você quer ter bons resultados, né, conseguir realmente detectar problemas, coisas, falhas, desequilíbrios, doenças, seja lá mais o que for, precisa de um certo, não que regras, né, mas a gente seguir um passo a passo para que você consiga ter êxito nas perguntas que você está fazendo. E até mesmo para que a gente entenda realmente como que isso tudo acabou sendo descoberto, né? Acredito eu que em 1939, através de filmagens de câmera lenta, foram percebidos que o nosso campo, né, para ficar bem claro aqui para você que está assistindo a gente, como que funciona as respostas, né, em cima desses instrumentos que a gente tem aqui. O nosso campo energético vai se conectar, a nossa mente vai acabar se conectando com o subconsciente coletivo e com o alvo que a gente está pesquisando, né? Por essa via de consciente, subconsciente e supraconsciente, que é onde a gente atinge o eu superior, a intuição e tudo mais. E aí você consegue chegar em qualquer alvo de pesquisa. Através disso, o nosso corpo, o corpo do terapeuta que está operando esse instrumento, ele vai ter micromovimentos, que são movimentos causados por essas ondas de conexão com tudo isso que a gente conversou, e através desses micromovimentos é que esses instrumentos vão ter uma resposta, né? O pêndulo, aí você precisa combinar, né, convencionar com você que tipo de resposta que você vai adquirir. Tem pessoas que vão para frente e para trás,
né? O pêndulo está indo para frente e para trás, isso significa sim. Tem pessoas que giram o pêndulo no sentido horário, também significa sim. E o contrário, né? Seria o indo para um lado, para o outro, para a esquerda e para a direita, o não. E no sentido anti-horário, também não. Basicamente é isso, são esses os movimentos, né? Esses são os movimentos básicos. É claro que um pêndulo pode te dar muito mais movimentos, se você, muito mais respostas, se você tem afinidade e sabe entender as respostas que o seu próprio corpo está captando, porque o pêndulo não faz trabalho nenhum sem o instrumento que é a gente. Sem isso, você não vai conseguir. Então, através disso, você consegue ter várias respostas. Tem muitas pessoas que até conseguem achar. Eu mesmo já achei, né, meu cachorro, o Jacaré, quem acompanha a gente lá na Aurículo Digital, conhece o Jacaré, meu cachorrinho. Eu já achei uma vez meu cachorro através do pêndulo, junto com o pêndulo. E aí, assim, é claro que para a gente utilizar também e ter essas respostas, conseguir ter esse tipo de conexão. Eu já vi muitas pessoas, até mesmo gravando vídeo pela internet, as pessoas querendo falar e mostrar sobre o pêndulo, e mostrando assim, com o pêndulo aqui pendurado, fazendo perguntas ali aleatórias na internet, com o braço completamente estendido para o alto, o braço, né, pendurado lá em cima. Gente, eu acabei de falar que a gente tem micromovimentos que são captados pelo nosso campo, o campo bioplasmático e por aí vai. E isso gera micromovimentos no nosso corpo de ordem neuromuscular. Como é que essas respostas vão ser certas com o braço lá para cima pendurado? Seria praticamente impossível alguém conseguir ter uma resposta que seja próximo do certo com o braço assim. Então, em primeiro lugar, é claro que a gente precisa se conectar, estar em um lugar calmo, longe de barulho, longe de coisas que possam atrapalhar, que possam tirar a nossa concentração. Muitas vezes as pessoas acabam errando também muitas pessoas acabam errando nas respostas por estar em um ambiente barulhento, passando carro, passando moto, criança, bicho, pulando em cima. O Merlin estava aqui em cima da mesa querendo comer todo o nosso abacate, que está sensacional. Já vou dar uma outra lambiscada, ficou muito gostoso mesmo. Não pode, principalmente se você estiver no começo, estiver começando a mexer com esses instrumentos, você precisa estar num lugar calmo, com concentração. A sua pergunta sobre aquilo que você quer saber tem que ser muito direta, objetiva, clara. Não adianta você fazer uma pergunta aberta. Não, isso aqui responde sim ou não. Precisa ser claro e objetivo, tanto na pergunta, e assim vai ser a sua resposta. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando você vai trabalhar com esse tipo de instrumento. E é claro que aí você deixar o seu braço relaxado, nunca deixar o ombro, o cotovelo esticado. Não, fique o mais relaxado possível. Tente não deixar o punho muito dobrado, e até mesmo que eu vejo muitas pessoas colocando assim o pêndulo em cima do dedo. O pêndulo precisa ficar solto para ele ter possibilidade de dar resposta 360 graus. Quanto mais liberdade o pêndulo tiver, mais resposta ele vai dar com muito mais clareza para você. Então você precisa pensar nisso, principalmente na hora que você for pegar o seu pêndulo e soltar ali a cordinha. Então, lembrando que, estava aqui só mostrando o pêndulo para vocês, né? Vai falar, Bruno, você estava aí com o braço esticado. Não adianta vir querer dar golpe em mim. Só estava mostrando o pêndulo para vocês. Quando a gente vai trabalhar e vai perguntar alguma coisa, até mesmo essa mesa que seria uma mesa boa, para que eu pudesse fazer uma avaliação com radiestesia ou fazer até mesmo alguns exercícios com o pêndulo, por estar numa altura boa. Então colocaria aqui gráficos e semicírculos para fazer as perguntas e tudo mais. E olha a posição que o meu braço ficou, o meu punho, tá tudo muito perfeito aqui para a gente fazer qualquer tipo de pergunta. E aí o pêndulo tem toda a liberdade para fazer os movimentos que ele precisa. Isso também se aplica aos outros instrumentos. Antes de eu falar dos outros instrumentos para vocês, deixa eu comer mais um pouco desse abacate aqui, porque ficou muito gostoso. E antes que o Merlin venha comer aqui também.
Porque ele tá de olho aqui. Gente, isso aqui na geladeira, geladinho, fica assim, incrível. Assim também fica bom, né? Fica bem doce mesmo. Antes da gente falar sobre os outros instrumentos, muitas pessoas falam sobre os pêndulos, sobre essas coisas. O pêndulo tem que ser de madeira, o pêndulo tem que ser de cristal, se for isso, for aquilo. Gente, tem tanta crença limitante hoje em dia, tem tanta coisa que as pessoas falam. E acabam colocando mais crenças ainda. Deixa eu só dar uma limpada em tudo aqui. Que eu tô vendo essas coisas sujas aqui, tá até me incomodando, tá? Só dar uma limpada aqui para ficar legal aqui o nosso estudo. Eu acabo vendo tantas pessoas falarem isso ou aquilo, porque o pêndulo tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque você depois na hora que você terminar os seus atendimentos, você tem que dar 3 tapinhas, 3 assopradas, balança 3 vezes e aí você pode atender outra pessoa. Isso só mostra o tanto de crença, de travas, de bloqueios que as pessoas acabam criando para trabalhar com isso aqui. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, de esfregar o pêndulo, de passar num pano, se é de pedra, se é de madeira, se é de cristal. É claro que tem a minha preferência. O pêndulo normalmente escolhe você. Você vai comprar o seu pêndulo, você não precisa ficar apegado a isso ou aquilo, não, vá na loja e deixa o próprio pêndulo escolher você. Pode ser de madeira, de pedra, de metal, e seja lá qual for, pode ser um chiclete pendurado num fio dental que serve também como pêndulo. E não tem nada disso, de crença, de ai meu Deus, eu vou ter que limpar com pano depois meu pêndulo, passar álcool. Não, isso só vai acontecer se a sua própria mente ficar impregnando coisas no pêndulo. Fala assim, se eu não limpar, vai ficar sujo porque o paciente veio com carga negativa, então eu vou ter que passar um pano aqui para limpar. Você mesmo ou você mesma está criando esse tipo de trava e esse tipo de bloqueio em cima do seu próprio instrumento de trabalho. Então, você pode ter a mente muito mais leve, muito mais solta e apenas se preocupar em atender o seu paciente, que na realidade, quando a gente vai utilizar esses instrumentos, quanto mais neutralidade a gente tiver dentro da gente, melhor é o tipo de resposta que a gente tem. Quanto menos influência, quanto menos você achar, quanto menos você tiver com problemas internos, melhor vai ser a sua resposta. Já já a gente vai falar sobre isso também, sobre como as crenças e os traumas acabam atrapalhando, influenciando nas respostas. Então você pode ter o pêndulo que você quiser, do jeito que você quiser, não precisa ter problema nenhum depois dos atendimentos, ou depois de ter feito várias perguntas. Não, você pode perguntar várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu poderia perguntar coisas sobre o Merlin agora. E aí, Merlinho, como é que tá o Merlin? Tá lindo? Tá feliz? Tá dando que sim. tá bonitão, né, Merlinho? E ao mesmo tempo eu poderia perguntar se esse abacate aqui vai me fazer bem. Sim, tá dando que sim também. Então já vou dar mais uma colherada aqui. Então não tem essa questão. E isso eu poderia fazer com um outro pêndulo também ao mesmo tempo. E perguntar aqui várias coisas e atender várias pessoas. E não vai impregnar nada aqui no meu pêndulo. Porque eu já tenho isso dentro de mim. Isso na realidade é uma coisa que quem é terapeuta precisa trabalhar internamente para não ter esse tipo de trava, não ter esse tipo de crença sobre que se eu não limpar o pêndulo vai acontecer determinada coisa. Não, isso não acontece, eu garanto para você. Eu tenho de radiestesia há aproximadamente uns 17, 18 anos. Né? Já trabalhei, fiz congressos e tudo mais, estou muito envolvido com a área de radiestesia. Até mesmo quem quiser conhecer o meu trabalho, é só seguir a gente lá, @auriculodigital. Tem aqui também no YouTube, tem canal, tem tudo mais, tem todas as informações para vocês. É só buscar por Aurículo Digital e vocês vão me ver lá também. Até mesmo vocês vão falar, Bruno, você está falando esse monte de coisa de radiestesia. Acabei esquecendo de falar para vocês no começo aqui da nossa live, que é tanta coisa, receita, é isso, aquilo, tem sobremesa e um monte de coisa. Mas eu sou fisioterapeuta, acupunturista e radiestesista, há aproximadamente esse tempo todo que eu falei para vocês aqui. Então já tenho uma certa experiência, né? Já trabalhei muito, tenho mesas de atendimento e utilizo muito, não só o pêndulo, como os outros instrumentos no meu dia a dia. Por isso que eu falo para você que quanto menos crença você tiver,
quando você for utilizar esse tipo de instrumento, melhor vão ser as suas respostas. Isso eu garanto para você. Até para a gente falar um pouquinho também do Dual Hold, que é um outro instrumento que funciona basicamente como um pêndulo, só que ele tem respostas diferentes. Ele é um instrumento diferente, mas ele vai responder sim e não, né? Como o pêndulo também faz. E ele também pode te dar outras respostas, afinal de contas o Dual Hold ele gira 360 graus aqui, então ele poderia dar qualquer outro tipo de resposta, mas ele não funciona sozinho e ele precisa da gente, né? Precisa de você que é terapeuta, que é o operador disso aqui, para conectar com algum tipo de coisa, né, que você queira buscar água. Normalmente o pessoal usa muito o Dual Hold para fazer buscas de água, e aí você convenciona, né? Quando fecha é sim, quando abre é não, ou pode ser o contrário, isso vai de você, né? Se você quiser que a hora que ele cruze for não, tudo bem, pode ser, e a hora que ele abre for sim, isso é você que combina com o seu instrumento, com a sua mente na realidade, né? Porque um instrumento, ele só vai dar as respostas do que o operador está captando. Então, você convenciona isso com a sua própria mente e automaticamente ele vai te dar as respostas. É claro que antes precisa desse micro ritual, né? Não que você precise parar para fazer um ritual e falar, ai meu Deus, eu vou ter que me concentrar, vou ter que dar 3 piruetas para mexer com esses instrumentos. Não, é só você parar, respira fundo, se concentra, pergunte com clareza aquilo que você quer saber e saia caçando, ou perguntando, ou investigando. O que precisa é essa clareza principal na hora da sua pergunta. E aí você pode ter respostas incríveis também com o Dual Hold, até mesmo, né, como eu falei para vocês, que o pessoal utiliza muito para achar água, pode achar minérios, ou até mesmo você pode achar coisas na sua casa, né? Você pode pedir para que alguém esconda algum objeto, né? Por exemplo, a gente tem um orgonite aqui, poderia pedir para alguém esconder esse orgonite, né? E eu sei, né, eu conheço muito bem esse orgonite, é muito bom você antes olhar ou ter uma foto, que aí seriam os testemunhos que a gente utiliza, mas a sua própria mente serve como uma via de conexão com aquilo que você está buscando. Se você tem uma mente forte, não necessariamente você precisa de um testemunho escrito, uma foto, um pedaço de roupa. Não, se você já viu a pessoa, conhece, ou o objeto, é só você pensar, se conectar com aquilo que você vai conseguir encontrar. E aí você pede para a pessoa esconder, e depois você sai com o seu Dual Hold, andando pela sua casa, perguntando, tá aqui, tá ali, me leve aonde está o orgonite, e ele começa a apontar, olha que coisa, né? Ele já está apontando aqui para cá, que é exatamente aqui que está o nosso orgonite. E assim funciona o Dual Hold. Você pode usar ele de várias formas para fazer avaliação de chakras, avaliação da própria aura do seu paciente, passando nos chakras e perguntando se esse chakra está desequilibrado, esse chakra está equilibrado ou desequilibrado, tudo mais. E você vai passando nos chakras do seu paciente, na aura. É muito legal utilizar esses instrumentos, principalmente como forma de avaliação, né? Aí até mesmo a gente falando um pouquinho do Aura Meter, você pode utilizar esses instrumentos sem o seu paciente falar nada, sem alguém da sua família, se você tem esses instrumentos na sua casa, não atende as pessoas ainda, você pode utilizar, né? O Aura Meter funciona basicamente com respostas, né? Perguntas e respostas como os outros instrumentos funcionam, mas ele é um instrumento diferente, né? Que ele vai... Normalmente as pessoas deixam ele girando e pede para ele dar uma resposta diferente conforme a gente vai passando na aura de quem a gente está ali investigando. E aí ele vai mudar, ele vai deixar de girar e vai começar a balançar para um lado para o outro, ou para cima e para trás, depende de como você combinou antes. Mas até mesmo se você não tiver combinado nada com a sua própria mente e for fazer uma avaliação com o Aura Meter e deixar ele girando e for passando no corpo da pessoa, automaticamente, aonde tiver um desequilíbrio, uma falha na aura do seu paciente, ele vai mudar de movimento pela alteração da frequência que existe naquele lugar. Independente de você ter combinado alguma coisa ou não, ele vai fazer essa mudança de balanço ali para te demonstrar, para te mostrar aonde está exatamente o problema. Então, basicamente,
Esses instrumentos funcionam assim, você pode utilizar eles, né? Como eu falei para vocês, esse exercício de buscar as coisas, alguém esconder, você pode fazer com o pêndulo também, pedir para que alguém esconda algum objeto, alguma coisa que você conheça e use, e depois você vai procurando, você pode ir perguntando, tá aqui dentro desse cômodo, sim ou não? Tá na gaveta, sim ou não? Tá na cozinha, sim ou não? Tá lá na Nutriluz, sim ou não? Só não tá aqui ainda o seu like, já aproveita para deixar aqui a sua curtida, com tanto conteúdo sensacional para você, e tem muitas entrevistas chegando por aí, já vai se preparando, semana que vem a gente vai ter uma entrevista incrível. Já tem várias entrevistas incríveis aqui para você, né? Então deixa aqui nos comentários se você tem assistido aqui o nosso canal e o que você está achando das nossas entrevistas que a gente já teve. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E aproveita para se inscrever e não perder nada, porque aqui tem receita, tem tudo sobre ufologia, medicinas energéticas, espiritualidade livre e muito mais para você passar aí essa 5D, né? O povo fala tanto de transição planetária, de tudo isso que está acontecendo. Aqui é um lugar onde você pode com certeza pousar a tua nave e aproveitar para fazer essa transição planetária com tudo. Então aproveita para se inscrever, já deixa aqui a sua curtida também. Vamos embora com tudo, vamos continuar aqui que eu vou passar mais algumas coisas para vocês. E tem sobremesa já também, que vai ter uma surpresa, claro, né? Você acha que eu vou deixar vocês sem sobremesa? De jeito nenhum. Bom, já falei para você que você pode fazer várias coisas com esses instrumentos, né? Você pode utilizar de várias formas, fazendo sim ou não, perguntas, pedindo para te levar para lugares e tudo mais. Maravilha, tanto qualquer tipo de instrumento. Mas aí, só para dar aquela reforçada, a gente precisa lembrar que se você tiver algum tipo de trauma, algum tipo de crença, qualquer coisa que bloqueie a sua mente, isso com certeza vai influenciar no seu resultado. Porque se você tiver, vamos dar um exemplo aqui, se você for uma pessoa, né, que atende os pacientes, mas é uma pessoa que é insegura, que tem medo, que fica com dó das pessoas que você atende, a pessoa às vezes vem com um problema muito sério, não somente problemas de saúde, mas problemas também relacionados às relações, às situações. Às vezes a pessoa tem uma dívida aí de mais de R$1 milhão, isso acaba com a vida de qualquer um, a pessoa fica maluca. E é uma questão que está extracorpórea. Se você tiver essas emoções dentro de você, o que vai acabar acontecendo? Você vai interferir na sua resposta. Por quê? Porque você não quer que essa pessoa sofra, você não quer que essa pessoa tenha determinado tipo de doença, a pessoa não pode ter o câncer, não pode ter isso, e está sofrendo, é porque a família está se despedaçando, e isso está influenciando na sua resposta. Lembra que a gente conversou no comecinho aqui da nossa live, que os movimentos que esses instrumentos fazem, vêm de micromovimentos do nosso corpo, que são neuromusculares, que vêm através da nossa mente. É isso que vai acabar acontecendo se você tiver essas crenças que vão acabar. Não, a pessoa não tem tal problema. Não, a pessoa não está traindo a outra. Não, porque essa família aqui é muito boa e não pode acabar. E assim por diante, cada sentimento que você tiver excessivo dentro do seu corpo, descontrolado, e muitas vezes esses sentimentos ficam escondidos dentro da gente, né? A gente acaba não percebendo e precisa serem feitas essas limpezas mais profundas, Ho'oponopono, barra de Axis, Theta Healing e tudo mais, até mesmo casos de hipnose, para que a pessoa volte lá atrás e consiga acessar essas emoções, para que isso acabe não interferindo, porque se está interferindo no pêndulo, imagina no resto da vida da pessoa o que está acontecendo, o que esse tipo de crença, de trauma pode interferir em cima de uma resposta ou da própria vida do terapeuta. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, e até mesmo o que eu recomendo muito para os meus alunos, né, porque a gente tem cursos também de radiestesia, é isso, é esse autotratamento, se conhecer, conhecer as emoções, buscar a nossa própria história, para saber quem a gente é, as coisas que a gente passou, o que aconteceu com a gente quando a gente era criança, se foi bom, se foi ruim, né? Quem são os nossos pais e os nossos avós, e como
né, a gente tentar o máximo possível descobrir como que a gente foi criado, né, para entender como a gente é hoje, né, que tipo de adulto que a gente vira, o tipo de adulto que a gente vira depende muito da nossa infância. Acredito que você já saiba disso, e isso é uma coisa extremamente importante de ser analisada, principalmente se você for utilizar esses instrumentos para trabalhar, para que você tenha as melhores respostas e a máxima certeza dentro de você. A gente precisa fazer esse trabalho de limpeza. Até mesmo quando eu fiz o meu primeiro curso de radiestesia, deixa eu até dar uma beliscada nisso aqui, ficou gostoso, viu, gente? E eu sou fã número 1 do abacate, hein? Eu sou fã número 1 e acabei de descobrir que o Merlin também é. Ele também gosta de abacate, depois eu te dou. Ele ficou sentido que eu tirei ele daqui, tava me olhando com cara de bravo aqui. Quando eu fiz o meu curso de radiestesia, o primeiro curso que eu fiz, eu me lembro muito bem que na minha turma tinha um delegado fazendo o curso. Por quê? Normalmente eles utilizam a radiestesia, o pêndulo, para achar pessoas em cativeiros. Olha que incrível, olha que sensacional esse instrumento que pode realmente transformar não só a sua vida, como a vida de várias pessoas. Como, né, até a história que eu já contei aqui para vocês, né, que eu achei o meu próprio cachorro através do pêndulo. Imagina você conseguir achar uma pessoa que foi sequestrada ou que sofreu qualquer tipo de coisa e você consegue ajudar achando a pessoa com um pêndulo. É sensacional. Conta aí nos comentários se você é radiestesista e já viu esse tipo de trabalho, né, de pessoas que acham outras pessoas, né, pega um pedaço da roupa, pega uma foto e aí pega um mapa da cidade, vai lá com o pêndulo e vai perguntando. Olha, já estou até dando a dica para você aqui que está aqui na Nutriluz, já vale aqui a sua curtida também. Você pega um mapa da cidade, pega uma foto da pessoa como testemunho, ou nome, endereço, data de nascimento, e aí você vai perguntando, tá nesse bairro, tá nesse, tá nesse, tá nesse, tá nesse, tá nesse, sim ou não, sim ou não, sim ou não. E aí você vai até mesmo chegar no número exato onde a pessoa está. Mas para isso acontecer, para que você tenha essa neutralidade, né, para não falar frieza aqui, até para vocês falarem, Bruno, frieza, sim, na realidade seria essa a melhor palavra a ser utilizada num caso desse. Porque se você não colocar uma frieza dentro disso, é bem provável que você erre. Se você ficar com medo de errar, imagina uma pessoa que é muito insegura, acaba nem aceitando esse tipo de trabalho, né, por medo, falar assim, ai meu Deus, como é que eu vou achar uma pessoa? Não, a gente precisa ter essa segurança interna para conseguir fazer esse tipo de coisa. E isso se aplica a tudo, não só a um caso desse, de achar uma pessoa, não, mas tratar, fazer um tratamento comum com radiestesia. Se você vai utilizar o pêndulo, escolher um floral, escolher um óleo essencial para trabalhar com o seu paciente, essas emoções podem influenciar sim na sua resposta, né? Já que a gente é o principal instrumento de captação dessas frequências que estão no ambiente, das pessoas e tudo mais, nada melhor do que deixar um instrumento afiadíssimo para trabalhar. Sensacional, né? Já dei aqui, já falei um monte de coisa para vocês, já falei sobre os traumas, as crenças, já dei as minhas colheradas, deixei até mais uma preparada aqui, tá quase acabando. Ainda bem que ficou mais um pouco ali no liquidificador, mas gente, fica uma delícia, assim, incrível. Já é a sobremesa e vai ter ainda sobremesa agora. Vamos fazer a nossa sobremesa sensacional aqui para vocês. Para você que ficou até o finalzinho agora aqui com a gente, acompanhou aqui a nossa live de hoje. Eu estou aqui solitário hoje na Nutriluz, mas a gente não deixa de trazer o conteúdo para você. Você em primeiro lugar aqui, com certeza. Vamos lá, o que eu preparei para você? O que eu preparei para você aqui na nossa sobremesa de hoje, do nosso sabadão aqui da Nutriluz?
já que a gente está falando dessas coisas de energia, o que eu pensei? Falei, poxa, eu vou ensinar um exercício para o pessoal que traz muito poder pessoal, melhora muito a nossa mente, dá muito mais clareza, muito mais intuição, melhora os nossos sentimentos, a nossa fala, né, para você se comunicar muito melhor com as pessoas e, entre outras coisas mais, é fazer uma pequena ativação da Kundalini. Falar que isso aqui é uma ativação da Kundalini completa, que nem essas que tem por aí, que vocês veem com certeza nos vídeos. Não, só que é uma coisa mais básica para você poder fazer sozinho, sozinha na sua casa, ou em qualquer momento do seu dia você pode fazer esse tipo de exercício também, que é basicamente, você realmente trazer. Quem assiste até os meus vídeos lá na Aurículo Digital conhece até esse exercício, né? Já viu eu fazendo isso várias vezes por aí. É basicamente você fazer o quê? Você vir com as duas mãos, mas antes de fazer esse exercício, é claro, né? Para, respira, se conecta, presta atenção no que você está fazendo. Não adianta você, vou fazer a ativação da Kundalini, papapá. Não, não é assim. Não vai funcionar como precisa funcionar. Você precisa fazer esse ritual de conexão. Como você for mexer com um pêndulo, com o dual hold, não vai pegar e sair correndo com o pêndulo. Não. Vai devagar, se conecta, presta atenção. Então respira fundo, se concentra no que você vai fazer. Pensa nessa ativação energética de todos os seus chakras. E você trazendo energia lá do chakra básico, com as mãos, até o alto. Então é lá de baixo e vem para cima. E vai imaginando que você está puxando a energia com as mãos e trazendo para cima. Se você quiser fazer isso com uma intensidade um pouco maior, se você sente que você tem um pouco mais de energia no seu corpo, você pode fazer com as duas mãos e trazer em movimentos aleatórios, alternados, de baixo lá para cima, e vem trazendo. E vem puxando, e vem ativando, e vem pensando na ativação da Kundalini. E você pode repetir esse exercício por pelo menos ali uns 2, 3 minutos, no mínimo, né? Faz de 3 a 5 minutos, né? Trazendo lá de baixo lá para cima, se concentrando, respirando, e você vai ver os resultados incríveis que você vai ter. Eu garanto para você que isso pode até mesmo modificar a sua vida, te trazer muito mais disposição, a melhoria na comunicação, na relação com as pessoas, né? Porque afinal de contas você vai estar trazendo toda a energia que está lá, entre aspas, né, caída, e você traz tudo isso para os seus chakras, para o seu corpo inteiro. Todo o seu corpo vai ser beneficiado, a sua mente e muito mais. Sensacional o nosso super vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ficou uma delícia a nossa receita de hoje, lembrando vocês que eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo, para você poder fazer na sua casa e continuar acompanhando a cozinha mais espiritual do mundo, que é aqui o Nutriluz. Então, ficou aqui a nossa sobremesa para você também. Um beijo no coração de todo mundo e é claro que a gente se vê na próxima aqui no Nutriluz. Fui!